Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sei que eu tô só assim um pouquinho sumida por aqui, mas eu vou explicar tudinho pra vocês o que aconteceu ano passado, por que eu sumi tanto. Desde já eu queria muito agradecer todo mundo que ficou aqui no canal, tá? Todo mundo que continuou inscrito aqui. Me perdoe pelo desaparecimento, mas eu vou explicar tudo com calma pra vocês. Então, sem mais delongas, nós vamos agora iniciar esse vídeo, porque eu tenho muita coisa pra contar pra vocês. Bom, pra quem me acompanha nas redes sociais, no TikTok e no Quai, sabe que eu me formei ano passado, no ano de 2023. E no período de janeiro até julho foi um período muito conturbado, principalmente nessa fase de estágio. Eu tentei gravar alguns vídeos ainda nesse período, mas foi um período muito complicado, que tinha muita coisa para fazer. Eu estava no período de desenvolvimento do TCC, e aí de junho até dezembro foi o período que ficou mais apertado ainda por causa de prazo de entrega de TCC, e aí tinha estágio, relatório de estágio, prova, trabalho. Então tudo isso foi ocupando o tempo e acabou que eu nem consegui gravar quase nada para vocês. Se eu não me engano, ainda tem um vídeo que eu gravei que foi sobre... que foi do primeiro dia de aula, né? Do período de julho, acho que foi quando a gente voltou em julho. Não sei se foi em julho ou foi em janeiro, não vou lembrar agora direito. Mas depois desse vídeo aí foi que começou a ficar tudo muito misturado, que a gente teve a nossa primeira aula, então a gente começou a entender como é que ia funcionar e tinha muito trabalho pra fazer. De tarde eu tinha que sair e ir pra faculdade resolver problemas de TCC, tinha que digitar. No tempo que eu tinha pra gravar, eu usava pra fazer o TCC, ia pra faculdade analisar as areias, né, que era do nosso projeto de TCC, e de noite ia pra faculdade, de manhã estágio. Então foi um período muito cheio de coisa. Mas pra quem não sabe, eu me formei em biomedicina, e hoje no TikTok um seguidor fez uma pergunta que eu achei muito interessante, que muita gente tem curiosidade, principalmente para quem tá terminando a escola e quer entrar na faculdade e tá escolhendo os cursos ainda, para quem tá em dúvida de biomedicina e outro curso, ou para quem já deu uma lida sobre biomedicina, se interessou, mas ouviu da boca de outras pessoas e acabou desistindo. Eu vim aqui para trazer tudo isso à tona para vocês. Desde já, eu queria adiantar a vocês que toda vez que vocês ouvirem falar de um curso específico, certifiquem de que a pessoa que está falando sobre aquilo tem propriedade para falar daquele assunto e que essa pessoa seja dessa área. Por exemplo, não adianta uma pessoa falar que medicina não é legal por causa disso e disso e daquilo, se ele não for médico, se ele não for universitário, se ele não for estudante de medicina. Não adianta alguém que estuda psicologia que não estuda psicologia vir falar psicologia é muito chata, não dá muito dinheiro e blá blá blá, se ele não for um psicólogo ou se ele não for um estudante de psicologia. A mesma coisa serve para biomedicina. Não adianta você ouvir alguém falar assim, biomedicina é muito chato, o mercado de trabalho é isso e aquilo, se essa pessoa não for desse âmbito da área da saúde, né? Só quem sabe, quem tá convivendo todo dia. E cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Talvez para aquela pessoa que fez o curso não tenha dado certo, mas talvez para você dê certo. A biomedicina, hoje em dia, ela está contando com mais de 32 habilitações. Então, o biomédico que sai da faculdade, hoje em dia, ele tem 32 áreas aí ou mais para ele escolher seguir. Ou seja, de 32 aí áreas, uma dessas tem que dar certo pra você. E no período da faculdade você vai se identificar com alguma delas. Claro que nem todas a gente consegue ver na faculdade. A maioria é vivência mesmo, dentro de laboratório ou em outros lugares de estágio. Cada faculdade é uma faculdade. Tem faculdade que começa a estagiar já a partir do 3º semestre. Na minha faculdade não foi assim. A gente começou a estagiar somente a partir do 7º semestre, que foram o 7º e o 8º semestre de estágio. Mas existem faculdades que começam antes, existem faculdades que só tem um estágio, que é no último período. Varia muito de faculdade para faculdade. Os meus estágios foram todos em âmbito laboratorial, porque quando eu me formei, eu já saio habilitada em análises clínicas, então eu já saio habilitada para a área laboratorial, mas cabe a mim escolher outras habilitações, outras especializações.
Dentro da biomedicina você tem bioquímica humana, embriologia, citologia, citopatologia, você pode ir para a área da estética. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei muito com o pensamento de que eu iria para parte da perícia, né? Eu entrei com esse pensamento. Mas assim, um conselho que eu dou pra vocês é não entrem na faculdade, principalmente de biomedicina, só pensando em perícia e estética. Porque lá dentro você vai se identificar com muitas outras coisas. E talvez nem seja essa área que você vá seguir, porque nem tudo às vezes é do jeito que a gente quer, como a gente planeja. Quando eu entrei na faculdade, só entrei assim na cabeça. Só vou fazer biomedicina porque eu quero fazer o concurso da perícia. Só vou fazer biomedicina porque eu quero fazer o concurso da perícia. Só isso. Só pensava nisso. Nunca nem pensei pro lado de estética. Pro lado da estética eu continuo com esse pensamento. Não é uma área que eu queira seguir. Mas a gente nunca sabe, né? Pode ser que mais pra frente eu queira seguir, eu goste, encontre alguma parte que eu me identifique. Mas por enquanto, não. O meu TCC foi sobre a prevalência de parasitas intestinais em praças públicas aqui na cidade onde eu moro. Foi um TCC trabalhoso, não foi um TCC muito didático, foi um TCC que o que atrapalhou muito a gente foi a questão de orientação mesmo, de professor, do nosso próprio orientador. Então a gente teve que buscar outras pessoas, outros orientadores, né, para auxiliarem a gente e a gente conseguiu, graças a Deus. Mas foi muito trabalho. A gente começou a analisar as amostras no início de 2023 e pegamos de março de 2023 até novembro só analisando, indo pro laboratório e vendo amostras. E teve um período que a gente se frustrou porque a gente não conseguiu encontrar o que a gente gostaria de encontrar, né? No caso, parasitas. E teve um período que a gente não encontrou absolutamente nada. A gente começou a ficar muito nervosa, achando que não ia dar certo, a gente não vai encontrar, vamos ter que mudar de tema. Mas aí chegou um período, uma fase que a gente conseguiu encontrar parasitas e conseguimos anexar no nosso TCC. E foi muito gratificante, né? Porque é muito trabalhoso. Não vou dizer pra vocês que o TCC é um bicho de 7 cabeças, porque ele não é. Na verdade, ele é um trabalho que dá muito trabalho. Então você tem que se empenhar mesmo ali pra fazer esse trabalho, né? Ele é muito trabalhoso, porque tem muita norma, muita regra, você precisa colocar, não pode pegar nada de nenhum lugar, tem que estar sempre jogando o trabalho de vocês em sites em aplicativos que verifiquem para se tem plágio ou não, porque se tiver plágio é um grande problema, na verdade, de qualquer outro trabalho, mas principalmente do TCC. Então, para evitar esses problemas futuros, você que está fazendo seu TCC, assine um aplicativo de plágio quando já estiver perto de entregar o TCC, ou antes mesmo. Eu aconselho a assinar uns 3 meses antes para ir verificando. Então assine um aplicativo, coloque seu TCC lá e veja, né, se vai ter algum plágio ou não. Sempre faça essa verificação para que não ocorra nenhum problema futuro e você não saia prejudicado por isso. O meu TCC, eu tô com ele em mãos. Eu apresentei o meu TCC dia 13/12 de 2023. Eu ia gravar pra vocês, né, esse período de preparação, de estudo, de trabalhar a minha fala. Acabou que eu não consegui, né, um período que a gente fica muito ansioso, muito nervoso. No meu caso eu não fiquei tão nervosa, né, mas eu fiquei um pouco preocupada, com medo de não conseguir passar. Afinal é uma coisa nova, né, foi a minha primeira vez, né, teve gente que já tava fazendo a segunda faculdade e ainda assim ficou nervoso, porque que eu, que ainda tava na primeira faculdade, não ficaria nervosa. Mas esse aqui foi meu TCC, ele teve no total de 29 páginas e foi aprovado meu TCC e eu fiquei muito feliz. Isso é muito importante pra gente. Eu acho assim que quando eles falam assim que você foi aprovado, isso dali já é um marco. Você sai dali só felicidade, você não quer saber de nota, você não quer saber de nada, só quer saber que foi aprovado. Na minha faculdade, eles não lançam a nota, eles não falam a nota na hora, né? Eles lançam no portal. Então, passaram, assim, acho que umas 3 semanas depois, já quase pra gente entrar em janeiro, eles lançaram as notas. Mas pra parte da biomedicina, encerrei. E agora? O que eu vou fazer? Bom, quando a gente encerra, a gente tem essas perguntas.
eu já encerrei o curso praticamente no finalzinho de dezembro, foi por aí mais ou menos, né? A gente defendeu o TCC dia 3 de novembro, na verdade, eu encerrei. E já estava pensando em fazer uma pós-graduação, mas não... ainda estava pesquisando, né? Tentando saber o que eu queria, e é uma coisa que a gente se pergunta, né? Um autoconhecimento que você tem que ter sobre você. O que eu gostei na faculdade, o que tem nessa área que me chamou tanta atenção assim, por que eu gostei tanto disso, eu gostei do que na faculdade. É uma área que tem que lhe chamar atenção. Durante a faculdade, alguma área vai te chamar a atenção, você vai gostar muito de um assunto, é aquele que você vai se empenhar muito. Pra mim, a área que eu gostei foi a parte da docência, né, de dar aula, ser professora, porque eu fui presidente de liga acadêmica e fui presidente de turma, e falar na frente nunca foi uma coisa difícil pra mim. Sempre me senti muito bem à vontade em estar na frente e explicar para as pessoas, e conversar e dar assunto. Quando você é presidente de liga acadêmica, que às vezes você não tem muito auxílio de outras pessoas, você precisa estudar um determinado assunto para você poder passar para as outras pessoas. Então isso trouxe para mim uma certa segurança. Quando eu fui defender meu TCC, eu tava lá na frente falando, a gente nem percebe o tempo passar. É tão pouco que assim, passa em questão de segundos. Então, quando eu terminei a faculdade, eu me matriculei em uma pós-graduação, que é a docência e o campo de pesquisa para a área da saúde. É uma parte que eu me identifiquei muito durante a faculdade, foi esse período de falar, de conversar com as pessoas. Claro que teve outra, que foi a hemoterapia e banco de sangue, que é uma área que você também pode seguir para trabalhar nos bancos de sangue, né? Auxiliando nessa parte de doação de sangue, tipagem sanguínea, se você é AB positivo, se você é B negativo, essas coisas. É uma pós-graduação que eu quero fazer sim ainda, depois que eu terminar essa. Não quero parar por aqui, quero fazer cursos, quero fazer outras especializações, né? Eu acho que eu me sinto, esse período agora que eu tava de férias, entre aspas, né, desempregada, como as pessoas falam, é um período que a gente se tem um autoconhecimento sobre nós mesmos, é um período que a gente para um pouco para pensar. Então foi um período que eu passei para refletir um pouco se era realmente isso que eu queria, se era essa área que eu gostava. E sim, essa é a área que eu realmente gosto. É claro que, como todo e qualquer mercado de trabalho, você tem que ter o seu diferencial para você poder ter oferta e procura. Então, se você não tem o diferencial dos outros profissionais, dificilmente você vai entrar no mercado de trabalho como um destaque. Mas isso é muito fácil da gente conseguir arrumar, muito fácil da gente conseguir consertar, né? Não é muito difícil. Você estuda, você faz especializações. Hoje em dia, para o biomédico que trabalha dentro do laboratório, tá muito valorizado as especializações dele, né? Do que você é especialista. Então, isso conta muitos pontos, na verdade, para você que vai trabalhar dentro do laboratório. Mas não necessariamente é obrigatório trabalhar dentro do laboratório. Foi uma área que eu me identifiquei muito, que eu gosto muito. Gosto de estar lá dentro, de estar fazendo os exames. Isso vai de cada pessoa, mas vão ter pessoas que vão gostar de outras. Na minha turma tiveram pessoas que gostaram de estética, e tem gente que tá fazendo pós-graduação em estética. Eu admiro muito isso, porque eu não me vejo furando o rosto de outras pessoas trabalhando nessa área. É uma área que exige muita atenção e é um mercado de trabalho que tá muito cheio mesmo. Então eu tô fugindo de mercados de trabalho que já estejam lotados de pessoas. É uma área muito bonita, claro, com certeza, mas é uma área que, se você não tiver o seu diferencial, você não tem bons clientes e acaba se frustrando, né? Poxa, eu escolhi a estética, é uma área que eu me identifiquei, mas não deu certo. O que aconteceu? Talvez mais a questão de marketing, né? O biomédico, o esteticista, ele também tem que ter um certo conhecimento de marketing, porque existem muitas clínicas de estética, principalmente aqui na minha cidade, tá abrindo uma a cada esquina. Então, o cliente, você já tem que ter seus clientes fixos. É claro que, eu acabei de sair da faculdade, como é que eu vou ter cliente? Não é assim que funciona. Você primeiro precisa trabalhar com outros biomédicos estetas, conhecer como ele iniciou, entender melhor como funciona isso. Tem sempre muitas pessoas procurando esteticistas, né? Hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas com a visibilidade, o corpo, o rosto. Então
é uma coisa que tem muita procura pelas pessoas. Falando da área que eu escolhi, que foi a parte da docência, por que você escolheu isso? Você é doido? Escolher a área de docência, dar aula para aluno, essas coisas? Não. Eu acho que é a parte que eu mais me identifiquei. Eu sempre gostei muito, desde pequenininha, de falar muito, muito mesmo. Então, nunca tive dificuldade para falar na frente. Desde pequenininha eu já fazia leitura na escola, na frente, na igreja, eu já lia. Então, isso foram coisas que foram acumulando uma por cima da outra e eu fui me identificando com isso. Sim, gente, por isso que eu falo, você vai para uma área que você vai se identificar com ela. Você vai para uma área que você vai trabalhar com ela, uma área que você vai gostar. Na faculdade as pessoas vão conhecer muitas coisas. Por isso que eu disse, não entre na faculdade com o pensamento de só uma única coisa, porque quando você chegar lá você vai se apaixonar por outras áreas. Existem pessoas sim que entram com aquele objetivo e é só aquilo e conseguem aquilo e pronto, mas na grande maioria de 100% dos alunos, eu acredito que os 80% deles entram na faculdade com um pensamento, quando chegam lá mudam para outro pensamento. Principalmente pelo fato desse curso ele ter muitas habilitações, a gente não consegue ver todos na faculdade, como eu disse para vocês, a maioria vai da vivência mesmo, de pesquisa. Então eu sempre aconselho vocês a, quando gostarem de uma área, perguntarem para uma pessoa que trabalha com aquilo, que vive com aquilo, ao invés de pesquisarem no Google, ao invés de irem na Wikipédia, onde qualquer pessoa pode alterar alguma coisa lá, às vezes não são dados tão verídicos, mas se você gosta daquilo e realmente se identificou, já entrou com aquele pensamento e já tá, tipo assim, há 2 anos na faculdade, não mudou, isso é perfeitamente normal. Eu tive um período na faculdade que eu me frustrei. Teve uma época que eu fiquei perguntando, será que é isso mesmo que eu quero? Eu me perguntei, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu gosto? Principalmente no período em que a gente acaba ficando de recuperação com o professor. E isso vai acontecer, não adianta a pessoa, nunca fiquei de recuperação na escola, chegou na faculdade e entrar em desespero. Muitas vezes eu entrei em desespero total por causa disso. Mas isso são coisas que vão acontecer, são coisas que são normais acontecer. E eu quero falar para vocês confiarem no processo de vocês, em vocês mesmos, que no final dá tudo certo. No final, se vocês iniciarem com um projeto e no final da faculdade não fizerem mais aquele projeto, tá tudo bem, é perfeitamente normal que isso aconteça. Pessoas mudam de ideias, pessoas mudam de opiniões. A ciência, ela caminha o tempo todo para frente, então sempre vão ter outras divergências, outros assuntos, outras coisas que vocês se interessem, como eu me interessei. Nunca imaginaria na minha vida que entrei com o pensamento de ir para a área da perícia. É claro que é um sonho assim que eu ainda não desisti dele, mas por hora eu vou deixar ele ainda guardadinho num potinho, para quando eu estiver mais preparada, para quando eu me sentir muito mais preparada para ele, eu agarrar esse sonho com mais força de vontade. Então eu nunca imaginei gostar da área da docência, mas olha aí, aconteceu, né? Uma pessoa que entrou com uma cabeça, um pensamento e foi para outro pensamento. Quando você entra na faculdade, você entra menos maduro, você entra uma pessoa mais imatura, com aquela cabeça muito de acabei de sair do ensino médio, acabei de sair do cursinho. Conforme vai passando o tempo que você vai conversando com outras pessoas, professores, pessoas mais maduras, que é o que acontece. Dentro de uma sala de aula sempre vão haver pessoas mais maduras do que você. Isso é normal, isso vai acontecer. O conselho que eu dou pra vocês é não desistam dos sonhos de vocês, corram atrás, vão em frente. Esse vídeo de hoje foi mais um esclarecimento do meu desaparecimento, do que estava acontecendo. Vão haver mais vídeos assim, eu prometo que agora mais do que nunca. A minha pós-graduação, eu vou gravar tudo pra vocês, como que eu vou me planejar pro estudo. Vai ter vídeo assim de planejamento 2024. Eu vou gravar esse vídeo pra vocês, tão breve quanto vocês imaginam. Eu vi que tem muitas pessoas que gostam, né, de planejamento 2024, tanto nos estudos quanto na vida pessoal. Nós vamos ter vlogs diários. Pra quem não sabe, agora eu entrei na academia, então vou gravar vídeo pra vocês também do meu dia a dia, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, da hora que eu vou estudar.
principalmente para pós-graduação. Junto com a pós eu ainda vou fazer mais 5 cursos. Então, vai ter muito vlog de estudo aqui pra vocês. Eu nunca vou deixar de trazer essa parte de estudo pra vocês. É uma parte que eu gosto, então vai estar recheado de vídeo para estudantes, para universitários, para quem tá fazendo pós-graduação. Seja esses vídeos, vão servir de todo jeito, seja para você que tá na escola, seja para você que não tá na escola. Não abandonem, vão ter vídeos profissionais também. Não se preocupem com isso, mas eu gostaria de agradecer a compreensão de todos vocês. Obrigado por estarem aqui comigo ainda. Nós vamos ter sim muitos vídeos aqui agora, a partir desse ano de 2024, para tentar trazer vários vídeos para vocês. Não esqueçam de me seguirem nas redes sociais, tá? No TikTok, no Quai e no Instagram, Estúdio Biomed. Pra quem já me acompanha desde o início sabe que agora recentemente mudou o nome do YouTube, né? E agora não se chama mais Study Time, se chama Estúdio Biomed, porque agora eu sou biomédica. Então, quero novas coisas pra vocês, trazer novos projetos pra vocês. Espero que vocês gostem muito disso. Não se esqueçam de inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com alguém que você gosta muito, muito mesmo, tá? Dá o like de vocês, que isso é muito importante. Podem comentar, deem retornos positivos ou não positivos também. Se vocês tiverem alguma crítica construtiva pra fazer aqui, eu sou todo ouvido, vou esperar isso de vocês. E é isso, gente. Muito obrigado. Desde já, agradeço a todos vocês. Um grande beijo e até a próxima.